Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopolítica na Rede. Aqui quem vos fala é o professor Marcos e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a última cúpula do G7 que ocorreu na semana passada. Mas, afinal de contas, o que é a cúpula do G7 e quando que ela se iniciou? Desde 1975, os líderes da Alemanha, do Canadá, da França, dos Estados Unidos, da Itália, do Japão e do Reino Unido se reúnem uma vez por ano para discutir as grandes questões econômicas e políticas globais. Em 1998, o grupo convidou a Rússia como membro permanente e o G7 virou o G8, mas expulsou Moscou em 2014 depois da invasão russa à península ucraniana da Crimeia. Ao longo dos últimos anos, representantes da União Europeia começaram a participar dos encontros, bem como países convidados, como a Índia e o Brasil. Da mesma forma que os líderes do grupo BRICS buscam influenciar as principais discussões internacionais por meio das suas declarações publicadas depois de suas cúpulas. A cúpula do G7 da edição do ano de 2023 se iniciou na última sexta-feira do dia 19 em Hiroshima, no Japão, e se encerrou no domingo, dia 20. Como foi dito, é formado pelos 7 países mais industrializados do mundo, mas também convidou outros países para o encontro, como é o caso do Brasil, da Austrália, das Ilhas Cook, da Índia, do Comoros, da Indonésia, da Coreia do Sul e do Vietnã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Japão na última quinta-feira, dia 18, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Luiz Inácio da Silva é o único presidente brasileiro que já participou de uma cúpula do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo. O petista comparece agora em 2023 ao encontro pela 7ª vez. Neste ano, a reunião é realizada em Hiroshima, no Japão. A última participação brasileira no G7 havia sido em 2009, no segundo mandato do petista. Os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff não foram convidados para a reunião em seus respectivos governos. Em 2020, o então presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse ter sido convidado por Donald Trump para participar da cúpula que seria realizada nos Estados Unidos. No entanto, o evento foi cancelado por causa da pandemia da Covid-19. Na cúpula realizada no Japão na última semana, temas como mudanças climáticas, abastecimento de alimentos e dinâmica inflacionária estiveram no centro das discussões. A guerra da Ucrânia também foi abordada, assunto sobre o qual Lula deu declarações dúbias. Os países convidados para a cúpula também negociam a assinatura de uma declaração conjunta com o G7 para abordar a questão do acesso a alimentos e segurança alimentar no mundo. O documento terá que receber o aval de todos os países para ser divulgado. Na manhã do sábado, dia 19, do dia 20, o presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. No Twitter, Lula disse que teve uma ótima conversa com o primeiro-ministro. Afirmou ainda que debateram a ampliação de relações empresariais entre os dois países. Abre aspas. Ótima conversa com o primeiro-ministro do Japão. Falamos sobre a necessidade de retomarmos e ampliarmos relações entre empresários e empresas dos dois países. Temos laços culturais com o Japão e uma grande comunidade nipo-brasileira. A ampliação da nossa parceria será importante para o crescimento de nossos países, escreveu Lula. Em um vídeo de encontro divulgado pela Secretaria de Comunicação do Planalto, Lula afirmou que precisa ir ao país para que pudesse conversar e estreitar as relações existentes entre Brasil e Japão. Desde 1908, muitos japoneses contribuíram para o crescimento do Brasil. Muitos empresários investem no Brasil. Portanto, eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ciência e tecnologia, fecha aspas, disse o presidente brasileiro. Lula tenta, desde o início do terceiro mandato, colocar-se como um possível mediador de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
Declarações do presidente, contudo, geraram críticas dos Estados Unidos por considerá-las pró-Rússia. Lula passou a criticar de forma mais enfática a invasão russa do território ucraniano, enquanto se opõe ao fornecimento de armas pelos Estados Unidos e União Europeia à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky minimizou neste domingo, dia 21, o fato de não ter havido uma reunião bilateral solicitada por ele ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o G7, e disse em tom de ironia que acha que quem ficou desapontado foi o presidente brasileiro. Segundo o que foi divulgado, o encontro não ocorreu em razão de uma incompatibilidade de agenda entre os dois. Ao ser questionado pela imprensa se havia ficado decepcionado, Zelensky respondeu, abre aspas, eu acho que ele ficou desapontado, disse sorrindo e provocando sorrisos entre os jornalistas. Para a conversa bilateral foi feita pelo ucraniano na sexta-feira do dia 19. Inicialmente, Lula tinha se mostrado resistente porque avaliava a conveniência de ter um encontro em razão de o Brasil querer manter um posicionamento de neutralidade em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o governo brasileiro, a possibilidade de uma reunião chegou a ser negociada e uma sala foi montada para o encontro, mas o encontro ficou de fora da agenda. Lula e Zelensky ficaram frente a frente pela primeira vez neste domingo, dia 21. Lula e Zelensky ficaram frente a frente pela primeira vez neste domingo, dia 21, durante uma sessão de trabalho do G7 e países convidados da cúpula para discutir a paz. Em seu discurso, Lula condenou a violação da integração territorial ucraniana e repudiou o uso da força como meio de resolver disputas. Na mesa, o brasileiro ficou entre o presidente americano Joe Biden e o premier canadense Justin Trudeau. Bem em frente a ele estava o ucraniano ladeado pelo indiano Narendra Modi e o sul-coreano Yoon Suk-yeol. Ao centro estava o anfitrião do encontro, o japonês Fumio Kishida. E aí, pessoal? O que vocês acham sobre a participação do presidente brasileiro na última cúpula do G7? Haja visto que as alegações do presidente a respeito da guerra da Ucrânia têm sido extremamente dúbias, em um certo ponto defendendo neutralidade e depois mudando, colocando mais pró-Ucrânia, condenando as atitudes da Rússia. Mas afinal de contas, qual é o jogo, qual é o cálculo geopolítico dessas atitudes? O que está por trás das atitudes do atual presidente? E qual é de fato o verdadeiro lado dele? Será que a recusa de se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia tenha sido para não desagradar os olhos de Putin? O que vocês acham sobre isso? Tem dúvidas, perguntas, questionamentos, afirmações? Coloquem nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.